pessoal, tudo bem? No bate-papo de hoje nós vamos apresentar os fundos de investimento. Realmente é um produto muito interessante para a composição da sua carteira, realmente possibilita a aquisição de produtos complexos, né, com uma administração realmente competente e especializada. Isso aqui é um produto realmente muito abrangente. Então, a ideia aqui hoje é que você entenda um pouco mais deste produto. Então, vamos lá. Fundos de investimento são veículos de investimento coletivo que reúnem recursos de diversos investidores para aplicação em ativos financeiros. Eles podem ser classificados em diferentes categorias, como renda fixa, ações, multimercado, entre vários outros. Já fundos de investimento em cotas são ali realmente um tipo de investimento em cotas de outros fundos, como uma forma de diversificação. E isso permite que os investidores dos FIIs acessem diferentes estratégias de investimento por meio de outros fundos. E como é feito o cálculo da cota em um fundo? A cota de um fundo representa a fração de patrimônio líquido que pertence a cada investidor. O cálculo da cota é feito dividindo o valor do patrimônio líquido pelo número de cotas emitidas. Então, é assim que esse cálculo é feito diariamente. Os participantes de um fundo de investimento incluem o gestor do fundo, o administrador, o custodiante e os cotistas. O gestor é responsável por tomar decisões de investimento. Já o administrador ele cuida da parte burocrática e legal. Já o custodiante ele executa a guarda dos ativos do fundo. Já os cotistas são os investidores que compram este fundo. Direitos e deveres de um cotista. Os cotistas ele têm o direito de receber rendimentos, informações regulares sobre o fundo e resgate de suas cotas, conforme as regras estabelecidas no regulamento do fundo. Seus deveres incluem respeitar as políticas e regulamentos pré-estabelecidos. Fundo aberto versus fundo fechado. O fundo aberto ele permite que os cotistas entrem e saiam a qualquer momento, geralmente sem nenhuma restrição. Já um fundo fechado tem um número fixo de cotas e não permite a entrada ou saída de cotistas após o período de captação inicial. O resgate pode ser limitado e podem acontecer em momentos específicos. Mas como é dado o preço dos ativos? É feita a marcação a mercado em um fundo. A marcação a mercado ela envolve a atualização diária do valor das cotas de um fundo com base no preço de mercado dos ativos que o fundo possui. Isso reflete a variação dos ativos e pode afetar realmente o valor das cotas. O que é um fundo exclusivo? Um fundo exclusivo é um tipo de fundo de investimento destinado a um único cotista, geralmente com um patrimônio líquido muito alto, porque você não consegue diluir os custos, né? Você realmente tem uma especificidade muito grande, pois você é o detentor deste fundo. Dinâmica de aplicação e resgate em fundos. Os fundos eles estabelecem regras específicas para aplicações e resgate, incluindo prazos, carências e também taxas que vão incidir. Objetivos e política de investimento em fundos. O objetivo de um fundo descreve seu propósito geral de investimento, enquanto a política de investimento estabelece os ativos e estratégias que o fundo utilizará para alcançar os seus objetivos. Quais são os documentos que compõem um fundo? Os documentos são os seguintes: um regulamento, a lâmina, o prospecto
e o formulário de informações complementares, que vão fornecer todos os dados e características do fundo que você está estudando para uma possível aquisição. Já a assembleia são reuniões nas quais os cotistas, no caso os investidores do fundo, se encontram para discutir e deliberar sobre questões relacionadas ao funcionamento e à gestão do fundo. Quando nós falamos de fundos, nós temos duas possibilidades, um fundo ativo e um fundo passivo. E qual é a diferença? O primeiro, o fundo ativo, ele envolve a seleção ativa de ativos que superem o desempenho de um índice de referência. Então, se o seu índice é o Ibovespa, a composição do seu fundo tende a superar o Ibovespa. Já se o seu índice de referência em um fundo passivo, ele vai buscar replicar o desempenho de um índice, sem fazer seleções ativas, geralmente por meio de investimento em ETFs ou algo que acompanhe o seu benchmark. Se você tem um fundo DI, automaticamente ele vai seguir o seu fundo DI, o seu benchmark. E para organizar todos os fundos, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, classifica os fundos de investimento em categorias com base nas suas características e estratégias, o que ajuda os investidores a entender o perfil de risco de cada um. E isso se dá através da CVM 555. Um dos mais conhecidos dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgações de informações de fundos de investimento. Já os FDICs são fundos de investimento que têm como principal ativo os direitos creditórios, como duplicatas, cheques, recebíveis de cartões e outros créditos a serem recebidos. Eles são comumente usados para a securitização de dívidas, onde empresas vendem seus recebíveis para o FDIC, que emite cotas lastreadas nesses créditos. Investidores de FDIC têm direito a uma parcela dos rendimentos gerados por esses créditos. Esses fundos podem ser voltados para empresas de crédito, ou seja, um FDIC empresarial. Muito conhecidos na B3, os FIIs são fundos de investimentos imobiliários. São fundos de investimento que aplicam em ativos imobiliários, como o nome já diz, como imóveis comerciais, residenciais, shoppings, hospitais, entre vários outros. Eles permitem que os investidores se beneficiem dos rendimentos gerados pela exploração desses imóveis, como aluguéis, sem a necessidade de deter uma propriedade individual, ou seja, você realmente não tem um risco de liquidez, né? Como você muitas vezes tem um imóvel, você para se desfazer dele tem determinado tempo. Já num fundo imobiliário, esse risco ele é muito mitigado, né? Ele é bem desfeito. Os fundos imobiliários são conhecidos por sua distribuição de renda periódica, geralmente mensal, aos cotistas, tornando-os populares entre investidores que buscam um fluxo de caixa. Vale salientar que não existe realmente a necessidade de ter uma distribuição mensal. Já os FIPs, fundos de investimento em participações, são fundos que focam em participações societárias em empresas e eles podem adquirir participações em empresas já estabelecidas ou também apostar ali em startups. Os FIPs eles podem ser segmentados por setores, como tecnologia, saúde, energia e tem como objetivo fomentar o crescimento e desenvolvimento dessas empresas. Os investidores em FIPs têm potencial para lucrar com a valorização das participações e a distribuição dos resultados, ou seja, realmente existe uma possibilidade de crescimento de capital muito grande quando você tem esse tipo de investimento em sua carteira. Os ETFs, ou mais conhecidos também como Exchange Traded Fund, são fundos de investimento negociados na bolsa de valores,
cujas cotas são compradas e vendidas, assim como as ações. O horário juntamente ali com a negociação do mercado. Eles buscam muitas vezes replicar o desempenho de um índice de referência, como Ibovespa, S&P 500 ou Nasdaq. Portanto, investir em um ETF, os investidores têm a exposição diversificada aos ativos do índice. Os ETFs, eles oferecem liquidez diária, transparente e geralmente seus custos são muito baixos em comparação a outros fundos. Realmente a liquidez, se você acompanhar isso na bolsa de valores, você consegue realmente uma negociação muito rápida. Você acompanhando o book, você vê que a agressão para compra e venda ela é constante. Taxas e despesas de um fundo. Qualquer fundo cobra taxa de administração, muitas vezes performance ou outras despesas que podem realmente afetar o retorno do investidor. Então, como você vai investir em um fundo de investimento, né, você realmente vai colocar esse produto no seu portfólio, é interessante você verificar a taxa, as taxas que vão impactar, realmente verificar se a taxa de performance faz sentido nesse seu investimento, porque a taxa de performance ela visa remunerar a performance em um fundo ativo. Muitas vezes é interessante, porque você estará remunerando o fundo para uma melhor performance. Isso faz sentido no seu planejamento? Então pense antes de fazer a aquisição. O que são clubes de investimento? Clubes de investimento são grupos de investidores que se reúnem para aplicar em conjunto em um fundo de investimento, geralmente com uma gestão mais simples e custos diluídos, realmente custos compartilhados. Já uma carteira administrada é uma gestão de investimentos individualizada, onde um gestor profissional toma decisões de investimento em nome do seu cliente, de acordo com as necessidades e objetivos específicos já acordados com o cliente. A todos, muito obrigado e até a próxima.